Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Denis Viana e hoje nós vamos estar falando sobre resistores. Nós estamos estudando o livro A Arte da Eletrônica, então eu trouxe aqui hoje para vocês dicas e macetes, conforme a arte da eletrônica, conforme o livro, é o livro que nós estamos trabalhando. É esse livro aqui, tá bom? Então, esse livro traz alguns macetes bem importantes e bem interessantes, tá bom? Que eu acho que pode virar uma ferramenta de trabalho para vocês. Hoje nós vamos estar falando basicamente sobre o circuito série e o circuito paralelo e vamos dar algumas dicas conforme o livro mostra. Hoje nós vamos estar trabalhando basicamente sobre circuito série e circuito paralelo. E vou trazer aqui então algumas dicas e macetes que eu tenho aprendido no livro A Arte da Eletrônica, tá ok? Vem comigo, pessoal. Então, pessoal, vamos começar fazendo uma revisão básica sobre o circuito série e sobre o circuito paralelo, para a gente ver como é que funciona essa questão da resolução do circuito série e de um circuito paralelo, tá bom? Vamos usar como exemplo dois resistores. Um resistor de 5K e um resistor de 10K. Ok? Para o circuito em série, circuito série, nós devemos sempre lembrar que devemos somar o valor dos resistores. Então existe uma soma que deve ser feita, tá ok? Então no circuito série, temos aqui R1, o nosso R2, tá ok? O R1 5K, é o nosso exemplo, e o R2 10K. É o mesmo exemplo que o livro dá, pessoal, tá bom? Qual é a forma que a gente vai usar? A soma direta dos dois resistores. Então, o R equivalente ou R total, tá bom? Pode ser colocado também como R total ou R equivalente. É igual a R1 mais R2. Então, R equivalente é igual a 5K mais 10K. R equivalente igual a 15K. Pessoal, se a gente tivesse 3 resistores, 4 resistores, 5, 10, 50 resistores, não importa. A gente ia somar da mesma forma. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais RN, RX, qualquer valor de resistores que a gente tiver, a gente vai somar assim, tá bom? Um a outro. Então, pessoal, já para o circuito paralelo, vou colocar aqui circuito paralelo. A palavra de ordem é a divisão. E para essa divisão, pessoal, a gente tem duas formas que nós usamos, tá bom? Então, um circuito paralelo, ele vai ter essa aparência aqui. Basicamente, a diferença dele para um circuito em série, pessoal, é que no circuito em série, a corrente que passa por ele só tem um caminho, tá ok? Ela passa de forma igual pelos dois resistores. Já no circuito paralelo, a corrente ela entra no circuito e ela se divide. Então aqui vai ser a corrente, aqui vai ser I1 e aqui vai ser I2. E a corrente que vai sair aqui embaixo é a corrente principal. É a soma das duas correntes, tá bom? Então um circuito em série você não tem soma de correntes, a corrente é uma só. E no circuito paralelo você tem a soma das correntes, tá ok? Sobre as fórmulas, pessoal, então temos duas fórmulas que são as mais utilizadas tradicionalmente na eletrônica, tá ok? No caso do circuito paralelo, a gente vai ter 1 dividido por 1 sobre o inverso. Aliás, 1 sobre o inverso de R1 mais 1 sobre o inverso de R2. Como é que fica, pessoal? Vai ficar 1 dividido
por 1 sobre 5K, certo? É o nosso R1 aqui. R1, 5K. E R2, 10K. Mais 1 sobre 10K. 1 dividido por 5.000, pessoal, vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Mais 1 dividido por 10.000 vai dar 1 vezes 10 a menos 4. Trazendo para cá, vai ter 1 sobre 2 vezes 10 a menos 4, mais 1 vezes 10 a menos 4. Temos aqui os mesmos valores, então a gente só vai somar os números. Vai dar 3 vezes 10 a menos 4. E vai dar quanto, pessoal? Esse número aqui, vamos transformar ele em decimal. Vai ser 1 dividido por 0,0003 casas, depois da vírgula, mais o número 3. 1, 2, 3, 4. Ok? E vai ser igual a 3.000, 1 dividido por 0,0003 vai dar 3.333,3. 3.333, que é igual a 3,3K. Ok? Então essa é a primeira fórmula, pessoal, para resolver. Ok? É uma fórmula mais trabalhosa, entendeu? Tem que tomar bastante atenção nos cálculos, usa a calculadora, tá bom? Mas tem uma outra forma mais fácil de fazer, que eu vou mostrar agora. Então, pessoal, uma outra fórmula é simples. É o R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2. Qual é o resultado aqui, pessoal, que vai dar? Vamos fazer. 5K vezes 10K dividido por 5K mais 10K. A gente vai ter 15K, 50K, né? 5 vezes 10 é 50. 50K em cima, embaixo 15K. Se a gente dividir isso na calculadora, vamos fazer aqui. 50K, que é 50.000, dividido por 15.000, vai ser igual a 3,33, ou seja, 3,3 quiloohms. Certo, pessoal? O mesmo resultado da outra fórmula, essa aqui é a fórmula 2, o mesmo resultado da fórmula 1, mas de uma forma mais dinâmica e rápida de se fazer, com menos cálculos. Tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês um macete bem interessante para a gente fazer nesses circuitos paralelos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Macete 1. Quando o R2, pessoal, for o dobro de R1, então, por exemplo, é esse exemplo que a gente tem aqui, está no livro. Quando o R2, esse aqui é o R2, ele for o dobro de R1, ou o inverso, tanto faz, porque aqui pode ser o dobro de... Aqui pode ser R2, aqui pode ser R1, então, se tiver um circuito paralelo, em que um dos resistores é o dobro do outro, a gente pode olhar o resistor, vou botar aqui como R1 e aqui como R2. Suponhamos que R2 seja o dobro de R1. A gente pode olhar o resistor menor, no caso o R1, como dois resistores iguais ao valor maior, ao valor do maior. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10K, é o exemplo do livro, e aqui eu tenho 5K, eu olho para R1 como dois resistores iguais ao valor de R2, tá? Como dois resistores em paralelo, iguais ao valor de R2, né? O que vai acontecer? Vamos lá. R1, 5K, R2, 10K, eles estão em paralelo, certo? Se eu olhar o R1 como 2 de 10K, então eu vou ter 10K,
10K e 10K, né? Esses aqui é o 5K que eu estou olhando como 2 de 10K, ok? Quando eu tenho 3 resistores iguais, pessoal, eu posso simplesmente pegar o valor de R e dividir por 3. Então eu pego o valor de R e divido por 3. Nesse caso aqui, pessoal, fica fácil, ok? Qual o valor de R? 10.000 dividido por 3, 3,3, né? 3,3K. Ou seja, bem mais rápido ainda do que as duas fórmulas que a gente estava utilizando. Então, eu olho para o resistor de menor valor, tá, como 2 igual do valor maior. Tá? Então, eu tenho aqui R2 e aqui R1, R1 5K, R2 10K. Então, eu olho para esse resistor de 5K como 2 de 10K, 2 igual ao valor do maior. E aí eu posso dividir por 3. Ok? Por que acontece isso, pessoal? Porque dois resistores de 10K em paralelo, certo? Eu estou pegando esse resistor aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho de 10K aqui e aqui eu tenho 5K. Aí eu estou olhando para esse de 5K como 2 de 10K. Isso me permite fazer essa fórmula aqui, tá? Mas dois resistores de 10K nada mais é do que um resistor de 5K. Então, se você fizer, vamos fazer essa fórmula aqui: 10K vezes 10K dividido por 20K, que é R1 vezes R2 mais R1 mais R2, que dá 20K, você vai ter 10.000 vezes 10.000 igual 100 milhões dividido por 20.000, 5.000, que é 5K. Então isso aqui equivale a 5K. Então por isso que eu posso olhar para ele, esse resistor 5K, como 2 de 10.000. É a mesma coisa, 2 o valor de 2 resistores com o dobro do valor desse resistor é o valor dele. É ele em paralelo. Então 2 de 10K dá 5K. Então eu posso olhar para ele como 2 de 10K. E aí eu tenho 3 resistores iguais, eu posso usar essa fórmula aqui, R dividido por 3. E aí eu tenho o valor, o resultado da conta de forma mais rápida. Vou te dar um outro exemplo. Vamos lá, vamos mudar os valores aqui. Em vez de 10K, vamos usar 100 ohms e 200 ohms. R1 vale 100 e R2 vale 200. Então veja bem que R2 é o dobro de R1. Então a premissa é que um dos dois seja o dobro do outro. Então R2 é o dobro de R1. Então eu tenho como R1 100, como R2 200. Então eu vou olhar o R1 como 2 vezes 200, 2 de 200, certo? Então eu vou olhar assim, ó, R1 200, 200 e R2 aqui 200. Então com isso eu posso usar essa fórmula, R dividido por 3, né, que é o valor do R dividido por quantidade de resistores, certo? Então R dividido por 3, eu tenho 200 dividido por 3, dá 66. 66, esse é o valor da resistência equivalente. Se eu vou usar a fórmula, tá? Aquela fórmula paralela, R1 vezes R2, R1 mais R2. Então eu tenho 100 vezes 200, R1 vezes R2, sobre 100 mais 200. 100 vezes 200, 20.000, dividido por 300, que é igual a 66. Então é verdadeira, pessoal.
Ok? Então, se eu olhar um resistor, nesse caso, nesse macete 1, se um dos resistores for o dobro do valor do outro, você pega o menor, igual ao valor do outro, do maior, e aí você faz a divisão pelo número de resistores que estão no circuito, que agora estão no circuito. Tá bom? Um outro exemplo. Se eu tenho aqui um resistor de 2K e aqui um resistor de 1K, monta muito circuito com essa configuração. Então, R1, 1K, R2, 2K. Veja que R2 é o dobro de R1. Então eu vou dizer que R1 é 2K. 2K, 2K. Certo? É como se fosse dois resistores de 2K em paralelo. Vou pegar 2 do valor maior e botar no lugar de R1. Então vai ficar R1, 2K, 2K e R2, 2K. Eu caio naquela fórmula, R dividido por 3, que vai ser igual a 2K dividido por 3. 2000 dividido por 3 vai dar 666 ohms. Se eu usar a fórmula tradicional, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Podia usar outra forma, pessoal, mas essa aqui é mais rápido. Então aqui, pessoal, vai ficar 1000 R1 vezes 2000 sobre 1000 K mais 2000. Então eu vou ter 1000 vezes 2000 dá 2 milhões. 2 milhões dividido por 3.000. E vai dar 2 milhões. Bom, 2 milhões dividido por 3.000, 666. Ou seja, é igual. Então, pessoal, esse é um macete fácil para você lidar com resistores em que um é o dobro do valor do outro. Pessoal, agora vamos para o macete número 2, para resistores em paralelo, tá bom? Então vamos lá. Para cada macete eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, macete 2. Macete 2. Temos o primeiro caso, que vai ser caso 1. Caso 1. Quando a gente tem um circuito em que você tem dois resistores em paralelo, ok? A gente acabou de fazer, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. Mas R1 é igual a R2. Então, se tiver dois resistores iguais aqui, o R1 foi igual ao R2, você faz o R dividido pela quantidade de resistores, Rn, que é a quantidade de resistores, tá bom? Ou, se forem dois resistores, né? Se forem três resistores, se forem quatro resistores iguais, vai ser R dividido por 4. Se for 3, R dividido por 3. Se for 2, R dividido por 2. No caso aqui, R1 é igual a R2, então temos dois resistores iguais. Então, R dividido por 2. Se forem R1 igual a R2, que também é igual a R3, três resistores paralelos iguais, então R dividido por 3, como a gente fez agora há pouco. Então, você vai fazer... Vou te dar um exemplo. Se você tiver R1 for 1K e R2 for 1K, você vai fazer o valor de R, que é o mesmo para todos os resistores, você vai fazer dividido por 2. Então, 1K dividido por 2. Então, o valor vai ser 500 ohms. Certo, pessoal? Se for... Vou dar um exemplo aqui. Tivermos 10 ohms no primeiro resistor, R1 igual a 10 ohms, R2 igual a 10 ohms, então você tem 10 ohms dividido por 2, que vai ser igual a 5, certo? 5 ohms. Então, você olha para o circuito,
Viu dois resistores iguais, de mesmo valor, você pode dividir por 2, que é batata, é o resultado da resistência equivalente. Caso 2, pessoal, vamos lá, caso 2. Quando você tem dois resistores em paralelo, em que o R1 é um valor X e o R2 é 10 vezes o valor. 10 vezes o valor de R. Então, na verdade, você tem o quê? Você tem o R1, no caso o R2, né? R2 igual a 10 vezes o valor de R. Então, para isso, a gente vai usar a fórmula da porcentagem. R menos 10% é o valor do R equivalente. Como é que funciona? Vamos dizer que o valor de R1 aqui seja 100 ohms. E o valor de R2 desse é 10 vezes maior. Então, 1K, certo? Vai ser 1K. Então, R1, R2. Então, esse R aqui é 100 ohms e esse R aqui é 1K. Então, vemos aqui que 1K é 10 vezes maior que R. Então, para isso que funciona um resistor de 100 ohms e um resistor 10 vezes maior. 1K. Né? Então, se a gente pegar R menos 10%, qual é o valor de R? 100. Menos 10% é 100. Menos 10%. Desculpa, 10%. Vamos ver quanto que vai dar. 100 menos 10% dá 90. Dá 90. Se a gente resolvesse isso aqui na fórmula tradicional, 100 vezes 1000 dividido por 100 mais 1000. Vamos ver se vai dar esse 90. 100 vezes 1000 é 100 mil. Vou apagar aqui, pessoal. 100 vezes 1000 é 100 mil. Dividido por 1100. Mil dividido por 1100. $90. Então a premissa é verdadeira, pessoal. Quando você tem um resistor e o segundo resistor é 10 vezes maior, você pode simplesmente tirar 10% do valor do resistor menor e você tem o seu resultado. Então, pessoal, caso número 3. Vamos lá. Caso 3 é quando você tem um circuito paralelo em que um resistor tem um valor X e o resistor está em paralelo e ele é 2 vezes maior. Então, 2R. Então, se o R2, ou esse resistor está em paralelo, ele foi igual a 2 vezes o R, você vai usar a fórmula 2R dividido por 3. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o R é 10 ohms, então aqui é 2 vezes o R2 vai ser 20 ohms. Então eu posso usar a fórmula, esse é o dobro desse, certo? Então eu posso usar a fórmula de 2 vezes o R dividido por 3. Então vamos lá. Se eu tiver o R1, o R nosso aqui, como 10 ohms, e o R2 como 2 vezes o valor de R, 20 ohms,
eu posso usar essa fórmula, certo? É o dobro. Então eu posso usar 2 vezes o valor de R dividido por 3. O valor de R é o R1, que é 10. 2 vezes o valor de R, que é R1, dividido por 3. É a mesma coisa que isso aqui. Vai dar 2 vezes o valor de R, vai dar 20 ohms, dividido por 2 vezes 10, né? Dividido por 3. E vai ser igual a 20 dividido por 3. 6,6 ohms. Então, se um é o dobro do outro, você pega o valor desse 1, multiplica por 2, né? Que é o dobro, e divide por 3. Certo, pessoal? Se fosse fazer a fórmula tradicional, 10 vezes 20 dividido por 10 mais 20. Aqui vai dar 200 dividido por 30. 200 dividido por 30 é igual a 6,6. Então também é o mesmo resultado. Então, repetindo, 2 vezes o valor de R, você tem o dobro, você pode pegar, é como se você tivesse 3 unidades, certo? Veja bem, se eu tenho o dobro, tenho 20 aqui, eu tenho 10 aqui, eu tenho 3 unidades, né? 10 mais 10 mais 10, certo? Então eu pego o valor de R, 2 vezes o valor de R no caso, né? E divido por 3. Também funcionaria, hein? Se você pegar o valor de R2 e dividir por 3. Também funcionaria, certo? Porque se eu pegar aqui o 20 e dividir por 3, também vai dar 6,6. Então, depende muito da forma como a gente enxerga o circuito. Mas o mais importante, pessoal, não é nem decorar, é entender que existe essa correlação entre o dobro, o triplo, né, 10 vezes mais, 20 vezes mais, tá? Agora eu vou ensinar para vocês aqui uma regra de ouro para esse tipo de circuito. Então, pessoal, se 2 resistores diferem por um fator de 10 ou mais, pode-se ignorar o de maior valor. Então, se vocês têm 2 resistores em paralelo, isso para resistores em paralelo. E a diferença deles um é 10 vezes maior do que o outro. Então, vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é 10 ohms. E esse aqui é 1K. Então, é bem mais. 1000 é bem mais que 10 vezes o valor desse. 10 vezes seria 100. Então, 1000 é muito mais. Então, se difere para mais 10 vezes o valor, entendeu? Você pode ignorar o de maior valor e considerar a resistência equivalente o de menor valor. Então, vamos fazer aqui na prática, né? Vamos fazer a nossa formulazinha tradicional aqui. Ou seja, eu consideraria que esse circuito aqui tem aproximadamente 10 ohms, né? 10 ohms de circuito equivalente, resistência equivalente. Vamos ver se vai dar isso mesmo. 10 vezes 1000 dividido por 10 mais 1000. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 10 vezes 1000 dá 10.000. Dividido por 1010. Vamos ver quanto que vai dar. 9,9 ohms. Então, pessoal, tá vendo? Eu ignoro esse resistor e levo em consideração apenas esse aqui, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui, um outro circuito, com outros valores. Se eu tiver aqui circuito paralelo, o importante é o fator de diferença ser mais que 10. Então vamos colocar aqui, vamos ver que esse aqui seja 27 ohms e esse aqui seja 5,6K. 6K. Então, ignoro esse, o circuito tem aproximadamente 27 ohms. Vamos ver se é verdade?
R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, eu tenho 27 vezes 5.600 dividido por 27 mais 5.600. Calculadora, vamos lá. 27 vezes 5.600, 151.200 dividido por 5.627, certo? Que é essa soma aqui. Quanto que vai dar? Dividido por 5.627, 26,8 ohms. Então, ó, pessoal, você precisa fazer esse tipo de cálculo? Não precisa. Ignora o maior, porque passa de 10 vezes o valor. E quanto maior ainda for o R2, pessoal, mais próximo vai estar aqui desse valor do R1. Então essa é uma regra de ouro. Se dois resistores diferem pelo fator de 10 vezes ou mais, ignora-se o maior. Beleza? Pessoal, pegando o gancho dessa regra de ouro que eu acabei de falar, vamos ver aqui uma regra prática. Então você nunca mais vai ver uma associação de resistores em série paralela, né? E vai ficar perdido, tá bom? Se você tiver em paralelo dois resistores, o que for o valor menor, tem que o valor maior, né? No circuito paralelo, em que você tem um R pequeno e um R grande, quem domina é o R menor. Domina o menor. Certo? Em paralelo. Se for em série, um R grande e um R pequeno, quem domina o maior. Tá? Então, a gente acabou de fazer esse exercício aqui, não foi? Em que um era muito grande e o outro era pequeno. Quem dominou? O menor era 27, certo? Pequeno, e o grande era 5.600. Quem dominou foi o menor. Em paralelo, se você tiver um resistor aqui de pequeno aqui de 10 ohms e o outro for de 100K, vai dar 100.010 ohms, ou seja, quem vai dominar é o maior. Beleza, pessoal? Então esse aí foram as nossas dicas e macetes conforme o livro A Arte da Eletrônica, tá bom? Esses aqui são todos os conhecimentos que estão naquele livro. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não dá like, não se inscreve, tá bom? Me ajuda aí, pessoal, tá bom? Dá like, se inscreve no canal para eu poder trazer mais conteúdo para vocês, tá ok? Muito obrigado aí, bons estudos!